Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Mir geht es wunderbar, comigo está tudo ótimo, espero que com vocês também. A aula de hoje ela vai ser uma grande revisão sobre os trennbare Verben, tá? Sobre os verbos separáveis. A gente já aprendeu eles, né? Vimos alguns vídeos sobre eles, mas a aula de hoje é uma revisão de como utilizar os trennbare Verben em frases, tá? Em diferentes tipos de frases. Eles são muito importantes em alemão, tá? Muito, a gente usa com muita frequência. Então, é importante prestar atenção nessa aula, tá? E entender bem como os trennbare Verben ali se comportam em frases, tá? Em diferentes tipos de frases. Vamos lá? Começamos aqui com uma pergunta de wie Frage, né? Que a gente já viu que é uma pergunta ali com pronome interrogativo, que na maioria das vezes vai ser o W, né? Ou o V ali em alemão. A pergunta que eu trouxe aqui para vocês é: Wie oft kaufst du ein? Com que frequência você faz compras, né? A gente viu que os trennbare Verben, eles têm aquele prefixo, né, aquela partícula, que vai lá para o final. Elas podem parecer uma preposição, só que uma preposição nunca vem sozinha lá, perdida ao final, tá certo? Então, quando vocês irem uma situação desse tipo, que uma partícula ali, um prefixo está lá no final, vocês associem esse prefixo ao verbo, ele faz parte do verbo, então a gente junta tudo, tá? É que nem aquela tesourinha, né? Que a gente divide a partícula para o final e o verbo conjugado na minha segunda posição. Então, eu sempre tenho que juntá-los para entender o sentido. Aqui, o meu verbo é einkaufen, que significa fazer compras. Então, o que eu quero dizer aqui é com que frequência você faz compras. Wie oft kaufst du ein, né? Então, numa W-Frage, é importante frisar que na minha primeira posição eu tenho o meu pronome interrogativo, na minha segunda posição eu tenho o meu verbo conjugado, que é esse verbo normal, digamos assim, tá? Que nesse caso é o kaufen. Agora, lá ao final, para dar essa ideia de fazer compras, eu vou ter a minha partícula, que é o ein, tá? Então, numa W-Frage, meu verbo vai ali conjugado na segunda posição e lá ao final vai vir o meu prefixo, correto? Anotado aí? Espero que sim, uma informação importante, tá? Agora a gente vai ver aqui uma pergunta de Ja-Nein-Frage. E a gente já aprendeu isso daqui também, né? Uma Ja-Nein-Frage é uma pergunta de sim ou não. Mas qual é a diferença para uma W-Frage? O meu verbo, a posição do meu verbo conjugado. Numa W-Frage eu tenho ali a minha pergunta interrogativa, o meu pronome interrogativo no início e depois o meu verbo. Já numa pergunta de sim ou não, isso não é necessário, é uma pergunta direta, né? Que eu busco ali como resposta simplesmente sim ou não. Então, por isso, nesse caso, o meu verbo conjugado vai ir aí para o início, vai ser a primeira coisa da minha pergunta. Então, sehen Sie gerne fern? O meu verbo aqui é o fernsehen, que a gente junta, né, de qualquer forma ali para entender o sentido, mas o meu sehen, essa parte conjugada, vai estar ali na minha primeira posição, tá? O gern, gerne, a gente já viu, né? Vai dar essa ideia de gostar, de fazer com gosto, com prazer. Não é um verbo, tá? É uma partícula. O meu verbo principal aqui é o verbo fernsehen, tá? Mas se a gente utiliza essa partícula ali do gerne na frase, ela dá essa indicação de com gosto, com prazer. Por isso a gente traduz para o português ali como um gostar, né? Você gosta de assistir TV, tá? Então, aqui, a diferença de uma W-Frage é o verbo normal conjugado na primeira posição e o meu prefixo ali, a minha partícula, segue indo para o final, tá certo? Agora, a gente tem aqui um exemplo de Aussage, de afirmação, tá? Ich stehe immer 9 Uhr auf. Aquele auf ali parece para vocês que está perdido ou só ao final ali simplesmente dessa forma? Não, né? Ele faz parte do meu verbo. Então, se eu quero descobrir qual é o sentido, eu junto, tá? Sempre a ideia de juntar ali para entender. Então, o meu verbo aqui é o verbo aufstehen, né? Que significa levantar. Então, eu me levanto sempre às 9. Em português, esse verbo é reflexivo, né? Eu me levanto. Em alemão, não, tá? Ele é normal, ele não é reflexivo. Então, ich stehe immer 9 Uhr auf. Eu sempre me levanto às 9 horas, tá? Então, aufstehen. Mas aqui, como uma W-Frage, o meu verbo normal conjugado vai aparecer ali na segunda posição e ao final eu vou ter a minha partícula. Então, novamente, o meu prefixo, a minha partícula ali nos trennbare Verben vai ir para o final, tá? Muito importante. Anotaram aí? Espero que sim, tá?
Porque as pessoas muitas vezes se confundem em relação a esses verbos, elas não conseguem identificar. Então, prestem atenção. Encontraram algo ali ao final que parece uma preposição, mas está sozinho, perdido? Não é uma preposição, tá? Isso faz parte do verbo. Então, quando forem pesquisar, pesquisem tudo junto, que eu tenho certeza que assim vai ficar muito, muito mais claro e vocês vão entender, vão encontrar o verbo ali de fato que vocês estão procurando, tá certo? Então, aqui eu trouxe um resumo, um Zusammenfassung, sobre a ordem ali dos trennbarer Verben nesses diferentes tipos de frases, tá? Na primeira, na V-Frage, a gente já viu lá no início, verbo conjugado na segunda posição, prefixo ao final, tá? Já numa Ja-Nein-Frage, numa pergunta de sim ou não, verbo conjugado na primeira posição, prefixo segue se mantendo lá ao final, tá? E numa Aussage, que é uma afirmação normal ali, verbo conjugado na segunda posição, prefixo ao final, tá? Então, o prefixo aqui, em qualquer uma dessas frases, vocês vão ver que vai estar sempre ao final. Então, o prefixo não muda. O que vai mudar simplesmente ali é a ordem do meu verbo na Ja-Nein-Frage, ok? Então, agora, como exercício, você já tem todos os vídeos aí sobre os trennbarer Verben. Eles são muito importantes, né? Não canso de repetir, vocês vão ver eles com muita frequência. Então, como exercício aqui, eu vou deixar uma revisão, tá? Revisem as aulas anteriores, verifiquem as anotações de vocês e tentem elaborar frases ali com os trennbarer Verben, né? Vocês já conhecem alguns, já devem ter anotado alguns aí das aulas que a gente já teve, espero eu, né? Então, peguem esses verbos que vocês já conhecem, que são separados, né, separáveis, e construam frases. Construam frases com V-Fragen, com Ja-Nein-Fragen, com respostas, né, Aussage nessas perguntas. Isso vai fazer com que vocês entendam melhor ali o funcionamento desses trennbarer Verben, que são tão importantes aí na língua alemã, né? É uma língua muito rica, então de um verbo como, por exemplo, kaufen, que é comprar, eu posso criar o einkaufen, que é fazer compras, simplesmente adicionando uma partícula ali no início, né? Um prefixo no início. Então, isso faz com que a gente consiga criar muitos e muitos verbos diferentes, coisa que a gente não tem no português, não é mesmo? Então, revisem, tá? A revisão é sempre importante, anotem as coisas importantes aí das aulas, sempre, tá? E façam os exercícios, procurem exercícios na internet, existem vários. Vocês podem simplesmente largar ali trennbarer Verben, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa bacana. Se ficarem com alguma dúvida, podem sempre entrar em contato comigo ali no Deutsch mitmachen. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e conto com vocês no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive. Tschüss, tschüss!